Queridos, nós estamos nesse grande desafio e nós não vamos retroceder, nós vamos avançar, porque a solução é Jesus. Solução para a sua casa é Jesus, solução para o nosso país é Jesus, solução para o mundo é Jesus. Mas nós sabemos também que o mundo jaz do maligno. E nós entramos às vezes num grande paradoxo, porque embora a gente vá vendo pessoas nascendo, às vezes nascem numa família cristã e ali ouvem a palavra, em outros lugares pessoas nascem em países que são totalmente fechados ao evangelho, que seus pais, ninguém da sua descendência foi evangélica, e ela fica sem conhecer Jesus. Ela fica sem saber quem é Jesus, e às vezes ela morre sem saber quem é Jesus, e nós queremos mudar essa estatística. Pessoas precisam ser salvas, pessoas precisam se encontrar com Cristo, pessoas precisam de uma novidade de vida, pessoas precisam de uma transformação. E nós somos responsáveis por isso, e nós não podemos dizer que não somos. Nós somos. Nós não podemos abrir mão da mensagem que chegou a nós um dia, tocou nosso coração e nos transformou, e agora, querido, precisa transformar outras vidas, vai transformar outras vidas, mas precisa sair de nós essa palavra para alcançar outras vidas. Pastor, o meu parente lá que não é crente, é duro demais o coração, querido, deixa eu te falar, não vai ser a sua palavra persuasiva que vai amolecer o coração do teu parente. Entenda isso de uma vez por todas. Não é a tua persuasão, não é a tua palavra, não é a memorização de 3, 10, 15, 20 versículos. É o seu testemunho. O seu testemunho vai alcançar o seu parente, vai alcançar o seu amigo, porque no seu testemunho tem a ação do Espírito Santo de Deus. Quem convence o homem do pecado, da justiça, do juízo é o Espírito Santo do Senhor. Mas, queridos, nós podemos estar ali com a Bíblia aberta, ensinando de forma magistral toda a palavra, com muita lucidez, com muita tranquilidade, pausadamente. Mas se você não tiver um bom testemunho, o Evangelho vai até chegar naquele coração, ela vai até ouvir, mas dentro do coração dela vai haver uma resistência, porque ela está vendo o crente que está na frente dela, e ela vai fazer uma análise, e ela vai perceber que aquela palavra não está compatível com a vida. E esse é o nosso grande desafio. Nós temos uma nação praticamente evangelizada. Existem muitos povos não alcançados, mas ainda assim, querido, nós precisamos entender que esses povos não alcançados, eles têm liberdade nas suas cidades do evangelho ser pregado. Ainda que haja uma resistência, ainda que haja uma dificuldade ali, né, de uma parte ou de outra, de uma questão ideológica, quem sabe, mas ainda assim há uma liberdade. Você consegue entrar com a sua Bíblia naquela cidade, você consegue andar com a sua Bíblia na rua, você consegue ainda dizer que é filho de Deus. Nós temos uma nação que temos liberdade de falar do Evangelho de Jesus, e nós precisamos de todas as formas fazer isso. Fazer isso com muita responsabilidade, com muita ousadia, mas também com a responsabilidade individual do testemunho que salva vidas e transforma pessoas. Então, querido, eu quero desafiar você nesta manhã a ser um missionário. Por vezes nós terceirizamos essa ação. Quando nós entramos numa campanha como nós estamos entrando hoje, campanha de missões nacionais, e oficialmente hoje à noite, nós sempre olhamos para o missionário como aquele que vai e faz. Nós às vezes olhamos para os líderes das nossas igrejas, nós olhamos aquele que está ali, é o responsável por fazer. Isso em todas as esferas, desde a esfera pastoral até o relator de uma comissão. A gente olha e fala assim, não, o relator vai fazer, não, o líder vai fazer, não, o pastor tal vai fazer, o pastor responsável vai fazer, o missionário vai fazer, a junta de missões vai fazer. Mas nós precisamos entender que nós precisamos fazer. E nós temos os pilares das nossas juntas de missões, que basicamente se entrelaçam, que é a mobilização. Nós precisamos nos mobilizar para fazer. Podemos fazer individualmente? Podemos, mas juntos, fazendo juntos, fica melhor, fica mais gostoso, é mais saudável, a igreja fazendo junto. Então a nossa campanha de missões é uma dessas oportunidades. A viagem missionária que fizemos no mês retrasado foi uma dessas oportunidades. Lá no pequeno grupo multiplicador, na sua casa, na sua célula, no seu vizinho, estamos fazendo junto. Então mobilizados é melhor. Nós temos o pilar da oração. Precisamos orar. Ontem nós tivemos aí o relógio de oração, os irmãos orando, organizações responsáveis orando. Talvez você não tenha participado, mas eu quero desafiar você a orar por missões.
ore na sua casa, ore no seu trabalho, ore antes da sua refeição, ore na hora de dormir com o seu filho e com a sua filha. Caso você você tenha essa ação ainda de orar com seus filhos em algum momento do dia, separe lá 1 minuto, quem sabe 30 segundos do seu período de oração para orar por missões. Ore pelos missionários, ore pelos projetos, ore pelos pastores, enfim, para aqueles que estão de frente dos projetos. Mas, querido, a oferta é importante, precisamos manter os projetos no campo. Em 2018 eu estive numa cidade no interior de Goiás, e ali eu vi um projeto missionário da Junta de Missões Nacionais. Um casal de missionários com seus filhos. A junta alugou uma casa grande, uma casa onde tinha uma garagem, assim, um estacionamento bastante grande, porque ali tanto seria a casa do missionário, como nas quartas e nos domingos, os dias de culto. Então ali tinha umas cadeiras de plástico, aquelas branquinhas que a gente conhece, tinha ali uma mesa onde era o púlpito, onde também servia a ceia, e tinha ali um casal de missionários pregando o evangelho semanalmente, abrindo novos polos de pregação, pequenos grupos multiplicadores, e eu estive ali na ocasião do aniversário de 1 ano deste trabalho, um trabalho da Junta de Missões. O missionário passou por lá com a família dele, os seus filhos, a sua esposa, plantou aquela igreja, organizou, construiu o templo, e agora já foi para um outro campo no estado de Goiás. Eu pude ver de forma clara como funciona na prática o projeto. Ali estava a família do missionário que precisava ser mantido. Ali estava o tratamento de um dos filhos que tinha uma necessidade especial que precisava ser alcançado ali, precisava ser ajudado. Ali tinha a casa, que era uma casa bastante grande, o aluguel era caro, porque vivia ali o missionário, mas também era o ponto de pregação, era a igreja. Ali tinha toda a parte de locomoção do missionário, em sair e andar e passar por todos os lugares. Então tinha ali a ajuda de custo. Então aquele casal de missionários, aquela família de missionários, sozinho, eles, era um custo de aproximadamente, na época de 2017, 10 mil reais. 10 mil reais para morar na cidade de Goianésia, em Goiás. E ali eu pude ver exatamente a necessidade do casal e dos seus filhos novos, como Enzo e Elis, assim. E eu fiquei pensando, a nossa igreja, na época, não era aqui, enviava cerca de 40 mil para missões todo ano, para missões nacionais. Eu fiquei, minha igreja mantém só 4 meses desse casal aqui. Para a gente, quando a gente se junta e a gente faz uma campanha como essa, alcançar um alvo como o nosso desse ano de 30 mil reais, parece ser assim, muita coisa. E de fato é um volume, graças a Deus por isso a gente vai chegar lá. Mas eu fiquei pensando, uma casa missionária, um projeto missionário, uma plantação de igreja missionária no interior de Goiás, que se nós formos adaptar hoje para a nossa realidade, de 2017, 2018 para cá, o salário mínimo já mudou, então com certeza o custo da família já aumentou com certeza. Então eu fico imaginando, talvez a nossa campanha mantenha 2 meses. 2 meses desse casal missionário que está plantando uma nova igreja agora numa nova cidade em Goiás, e normalmente em cidades onde não tem igrejas batistas. E queridos, só em Minas Gerais, você pode estar pensando, para que nova igreja? Já temos muitas igrejas, o seu coração rodou isso daí? A nossa realidade não é a realidade de muitos lugares do Brasil. Nós temos hoje só em Minas Gerais mais de 300 cidades que não tem trabalho missionário, não tem trabalho, uma igreja batista. Só em Minas Gerais. Nosso grande desafio, Bahia, Minas Gerais e o sul do Brasil, são lugares onde está subdividido hoje, o nosso Brasil batista, podemos assim dizer, em faixas verdes, amarelas e vermelhas. Verde é onde tem uma igreja batista para pelo menos 10 mil habitantes. Amarelo, acima de 10 mil habitantes. Vermelho, acima de 30 mil habitantes. Então, se a região está vermelha, é porque tem uma igreja batista ali ou não tem uma igreja batista. Se tiver igreja batista, é uma igreja para 30 mil habitantes. Então, queridos, são desafios que a Junta de Missões hoje, a gente que está lá na gestão, a gente olha e a gente fala assim, meu Deus, as igrejas precisam continuar fazendo campanhas. Elas precisam investir cada vez mais. Precisamos orar por vocacionados, que se levantem cada vez mais.
igrejas parceiras que se levantam cada vez mais. Ontem eu pude enviar para os irmãos, anteontem eu pude mandar para os irmãos. Estávamos ali na convenção, na quarta e na quinta-feira. Temos hoje, eu pude passar isso para alguns irmãos, dos 100% de igrejas que temos hoje no estado do Rio de Janeiro, 64% dessas igrejas, e nós temos hoje em torno de 1.800 igrejas filiadas à Convenção Batista Fluminense. Só que nós somos hoje duas convenções dentro do nosso estado, a Carioca e a Fluminense. Então, só na Fluminense nós somos aproximadamente 1.800 igrejas. Dessas 1.800 igrejas, 64% dela tem menos de 100 membros. 64% do mundo batista fluminense de 100%. 64% menos de 100 membros. Desses 64%, 50% tem menos de 50 membros. E aí estávamos ali criando um plano de evangelização e revitalização para mais de 20 igrejas hoje, que tinham aproximadamente 250 membros, e nesse trimestre chegaram a 10 membros, 8 membros, algumas com 6 membros, 5 membros, no nosso estado do Rio de Janeiro. E algumas igrejas ali, assumindo agora uma igreja de 50 anos, de 60 anos, como congregação, como uma congregação. Precisamos orar pelas nossas igrejas, igrejas do nosso estado, igrejas que estão em lugares evangelizados, igrejas que estão em lugares que conhecem Jesus, as pessoas conhecem Jesus, mas falta ali uma comunicação, um contato com a comunidade, com a realidade, uma comunicação de culto que alcance as novas gerações. São desafios. Ao mesmo tempo, das 20 que já estão virando congregação agora, nós tínhamos ali 5 que estavam sendo plantadas. 2 delas plantadas com 10 membros. Sendo plantadas com 10 membros, que a Junta de Missões Estaduais já estava assumindo como um trabalho missionário, plantada já sendo um trabalho missionário. Queridos, a nossa realidade hoje é uma realidade muito diferente dessa. Nós temos uma igreja mobilizada, uma igreja integrada, uma igreja em constante crescimento. Os irmãos vêm para o culto, participam, estão aqui para a celebração da ceia do Senhor. Mas o que desperta o nosso coração é saber que Jesus é quem transforma vidas, que o Espírito Santo é aquele que mobiliza o teu coração, que o líder, a comissão de missões, a junta missionária batista, o pastor, pode estar todos super mobilizados, mas se você não entender a sua responsabilidade enquanto cristão, se você não amar vidas, se você não entender o poder transformador do Evangelho, e se você não fizer nada por isso, o projeto missionário para no seu coração. O fluxo que corre do trono de Deus para alcançar vidas através da sua vida para no seu coração, para na sua disponibilidade de servir, na sua vontade de fazer algo pelo Evangelho, de fazer algo por novas vidas. Nós entendemos, querido, que aquele texto, João 3,16, que é o nosso texto base para muitas atividades da igreja, que nos ensina muito sobre evangelização. Deus amou o mundo de tal maneira, e esse tal maneira é muita coisa. A gente não consegue mensurar o amor de Deus. Se puderem, por favor, feche aquela porta para mim lá, que o reflexo de um carro está vindo no meu olho, certinho, e está atrapalhando um pouquinho. Obrigado, irmão. Então, o grande desafio nosso é perceber que esse amor nos alcançou. Esse amor te alcançou. Você hoje consegue fazer uma oração em nome de Jesus, crendo que Deus está te ouvindo. Você consegue se debruçar sobre o seu trabalho lá, o ambiente do seu trabalho, e você agradecer a Deus: Senhor, obrigado por esse trabalho. Tendo a certeza e a convicção de que Deus está contigo, que o Senhor está te acompanhando, que Deus abriu a porta, que Deus está sustentando a sua casa, mesmo que você esteja num determinado lugar, ainda assim Deus está cuidando dos seus. Mesmo que chegue uma enfermidade, Deus está cuidando de você. Que mesmo quando você está triste, desanimado, o Espírito Santo vem e toma o seu coração e te alegra, te mobiliza. E muitas vezes isso acontece quando você está passando por um momento difícil e você percebe que o Senhor está ali do seu lado, te sustentando e suprindo a sua necessidade. Muitos de nós chegamos ao Evangelho por uma necessidade física. Muitos
chegaram até Jesus porque estavam enfermos, ou um parente seu enfermo. De repente você tem aceitado Jesus numa época como essa, onde sua família, alguém estava enfermo, seu marido, seu filho, ou você, ou a mãe, ou o pai, e você viu em Jesus uma solução. E aí mais uma vez reafirmamos, Jesus de fato é a solução, Cristo é a solução, mas Jesus é a solução para muitas coisas mais. A salvação, somente Jesus. Somente Jesus. A gente vê Jesus realizando milagres, não apenas no contexto bíblico lá, quando nós olhamos as Escrituras há mais de 2000 anos atrás, mas nós vemos Jesus fazendo grandes milagres hoje. E milagres, queridos, em esferas diferentes. Nós aguardamos o milagre, aquele milagre da cura do câncer, e nós oramos por isso e cremos, e Deus tem feito. Você crê nisso? Você crê que Deus cura câncer? Eu creio, e nós oramos por isso. Eu creio que Deus cura a endometriose, a fibromialgia, cura muitas outras questões, problemas da visão, problemas de fala, problema no joelho, problema na coluna. A gente crê por tudo isso. A gente crê na ação transformadora de Jesus através da saúde. Nós cremos que também a partir dessa fraqueza, Deus vem com seu poder e transforma as nossas vidas. Nesse momento que a gente está fraco, a gente é fortalecido pelo Espírito Santo de Deus, quando Ele alcança a nossa família, o nosso coração. Talvez muitas famílias que estão aqui hoje foram alcançados por meio de uma doença. Quem curou foi Jesus. Quem entrou na vida foi Jesus, mas a enfermidade foi um caminho para que você buscasse a Deus. A minha família foi assim. Na minha família ninguém era evangélico, ninguém, queridos, ninguém, nem da parte do meu pai, nem da parte da minha mãe. Ninguém era. Tudo começou lá em casa. Hoje nós temos muitas pessoas evangélicas na nossa saúde. Histórico familiar, eu sou o primeiro pastor da história da minha família. Ninguém, da parte nem do meu pai, nem da minha mãe, eu já disse aqui. Temos na nossa família muitos católicos, muitos budistas, muitos espíritas, muitos. E a partir desse grande movimento, lá na nossa casa, começou-se a entender o que é o Evangelho, o reino de Deus, mas tudo começou numa enfermidade da minha irmã. Problema que ela tinha quando ela nasceu, problema pulmonar, né? Ficava roxinha, de repente, e Deus a curou num acordo que meu pai fez com Deus, né? Foi na macumba, foi no candomblé, foi na umbanda, foi na mesa branca, foi em várias religiões buscando, não encontrou a cura, e começou a trabalhar num lugar. Nesse lugar tinha alguns evangélicos. Nesse lugar ele foi convidado para ir a um culto. Nesta ida a um culto ele recebeu Jesus, e naquele acordo com Deus, ele se entregaria para sempre para Jesus se curasse a filha. Minha irmã está curada até hoje, inclusive essa semana meu sobrinho deve nascer, o Gabriel, que também é um milagre do Senhor. Depois de já ter sido desenganado os médicos, 8 anos tentando a gravidez, e agora o Gabriel está para nascer a qualquer momento. Está marcada a cirurgia para o dia 13, mas pode chegar a qualquer momento. Ontem estávamos juntos, a barriga já está brilhando e baixa. Para a gente que é um pouquinho experiente nisso, a qualquer momento está chegando. Então, querido, Deus, através da experiência de saúde da minha família, resgatou a minha família. Minha mãe e meu pai, diáconos. Minha irmã servindo ao Senhor com meu cunhado. Eu, Érica, trabalhando, servindo no reino de Deus. E aí, já a partir da nossa experiência, já conseguimos profetizar em nome de Jesus, que a partir dessa descendência virão homens e mulheres de Deus. Porque Deus alcançou a minha casa. E a partir destas vidas, meu pai já ganhou muita gente para Jesus. Minha mãe, a gente no ministério. E querido, imagina se lá atrás meu pai, no acordo que ele tivesse feito lá com Deus, minha irmã curada. Se meu pai já recebia a bênção. Acabou. Talvez hoje eu não estaria caminhando. Minha família, como é que seria? Não sei o que Deus faria. Deus faz, a gente não sabe como, mas Ele fez. Fez por uma obediência de pregar o Evangelho, de seguir uma confidelidade, aquilo que Deus tratou lá no passado. E eu olho para a gente, irmãos, potencial que nós temos. Por que o potencial que nós temos? Porque o Espírito Santo de Deus habita em você.
esse é o potencial maior que temos, porque por nós mesmos somos pó. Como a Bíblia mesmo diz, miserável homem que sou. Miserável homem que sou. Quem faz alguma coisa é o Espírito Santo. Quem usa, quem fala é o Espírito Santo. Quem convence é o Espírito Santo. Mas, querido, nós, igreja do Senhor, crendo que Jesus é a única solução, o que a gente precisa fazer? Pregar que Jesus é a única solução. Viver que Jesus é a única solução. Ensinar que Jesus é a única solução. Testemunhar que Jesus é a única solução. Declarar com os nossos lábios, com a nossa obediência, batismo, celebração da ceia do Senhor, o ide, o testemunho, sede santos, porque eu também sou santo. A vida, ela precisa ser convertida por completo. Esse processo de santificação que você está vivendo hoje, que você há de viver a partir de então, querido, precisa ser transformado em glória para o Senhor. Em glória para o Senhor. Nós passamos, o Evangelho fica. A nossa geração de crentes vai, e o legado que fica, qual que fica? Os filhos dos nossos filhos, o que eles vão ouvir de nós? Eu estive nessa semana em alguns ambientes, em alguns lugares, e ali ouvindo pessoas testemunhando sobre o início do trabalho batista ali naquela região do norte fluminense. E alguns ali falando dos seus avós que foram plantadores de igrejas históricas. São Fidélis, Itaperuna, Campos dos Goitacazes, Morro do Coco, aquela região toda ali, né? Que foram pioneiros no trabalho batista aqui no nosso estado. Então, a partir dessas igrejas, muitas outras igrejas vieram para cá e se tornaram as igrejas que são. Mas lá, Salomão Ginsburg e os seus amigos de ministério e caminhada começaram. Talvez em algum momento eles não imaginavam que se tornaria o que se tornou, mas lá eles começaram. E porque começaram, alcançou vidas. Às vezes nós minimizamos ou nós menosprezamos o nosso testemunho. Se Jesus é a solução e é o Espírito Santo que nos usa, a sua experiência de conversão vai alcançar vidas. O seu comprometimento com o Evangelho vai levar pessoas a terem comprometimento com o Evangelho de Jesus. A experiência da sua família vai mexer com outras famílias que também precisam de graça e misericórdia. A sua enfermidade para a glória de Deus vai alcançar vidas. Nós ouvimos aqui na segunda-feira passada o testemunho, o pastor Fernando falando, daquele irmão diácono. Vocês se lembram do testemunho? Que teve a enfermidade, depois foi lá para o hospital e lá também. Queridos, quando o nosso coração é convertido, é convertido. Quando o nosso coração é convertido para tudo, e não para apenas umas áreas da nossa vida. Quando a gente entende a missão e quem somos, a gente não faz isso pela metade, a gente faz ou não faz. Não dá para a gente ficar em cima do muro, ou somos ou não somos. Ou seremos conhecidos como filhos, ou não seremos conhecidos como filhos. Ou vamos para o céu, ou vamos para o céu, querido. Não tem meio termo, não. Não tem meio atalho, não tem meio caminho, não. Nós temos que passar, nós vamos alcançar, nós precisamos ser inteiros. O nosso Deus, Ele não nos chamou para sermos meio. Nós não somos meio igreja, nós somos igreja. Nós não somos meio crente, nós somos crentes em Jesus. Nós não somos meio convertidos, precisamos ser convertidos por completo, porque não tem meio céu, irmão. Você não vai só metade de você, só o teu lado esquerdo vai para o céu e o seu lado direito vai para o inferno, não existe isso. Da barriga para cima eu sou crente, do umbigo para baixo eu não sou crente, querido. Nós somos por completo, o nosso coração está por completo. E quando nós entendemos isso, o Evangelho transforma a nossa vida. E se o Evangelho não tem mexido com você, no mínimo detalhe, irmão, minha irmã, no mínimo detalhe, com que prazer você levanta num domingo de manhã para vir para a casa do Senhor adorar Ele? Com alegria? Glória a Deus. Se não é com aquela alegria, a gente vai orar em nome de Jesus, e Deus vai trazer essa alegria ao seu coração para vir para a casa de Deus. O próprio Deus vai nos dar a alegria de vir para a casa dele adorar o nome.
campanha missionária, a igreja mobilizada, a gente trabalhando junto, servindo junto. Não, alguém vai fazer. Não, querido, faça a sua parte, faça a sua parte. Deus colocou no teu coração um alvo, seja fiel, e Deus vai trabalhar no que mais for preciso. Faça a sua parte. Pastor, Deus está pedindo para eu fazer algo. Entendo que de Deus é esse trabalho aqui na igreja, é o evangelismo ali, é o meu vizinho. Deus tem me dado aquele vizinho para eu ter contato, para eu abençoar a vida dele. Querido, faça. Você é a ponte que Deus criou para que o evangelho alcance, porque Jesus é a solução, e vai ser solução na vida dele, a partir da sua vida, do seu testemunho, e vai fazer. Pastor, eu estou enfermo, eu gostaria de dar mais, mas agora eu estou enfermo, não consigo tanto. Querida, a sua enfermidade também é para a glória de Deus, porque a sua vida é do Senhor. Se a sua vida é do Senhor, até a enfermidade vai glorificar a Deus. Eu creio nisso. Quando a vida de um crente verdadeiramente é crente no Senhor, até a enfermidade que você vive hoje glorifica a Deus. Mesmo que não venha a cura física para você um dia, ainda assim, dentro da necessidade do corpo, haverá cura espiritual na vida de alguém através da sua vida. O seu temor, a sua fidelidade, o seu louvor a Deus, mesmo nas circunstâncias ruins, glorificam a Deus. Glorificam a Deus. Sempre tem alguém observando a gente. Sempre tem alguém observando a gente. Sempre tem alguém observando a gente. Um parente, alguém mais próximo, alguém dentro da nossa casa, um vizinho, alguém que cruza com você no elevador, no corredor da rua, na avenida, alguém que compra o pão sempre no mesmo horário que você e sabe que você está doente. Sempre tem alguém observando você. As nossas reações, a nossa murmuração, a nossa glória a Deus. Sempre tem alguém observando. Os médicos, os enfermeiros. Sempre tem alguém que é alvo da graça de Deus. Sempre tem alguém que precisa entender que a solução é Jesus Cristo. Sempre tem alguém perto de nós. Sempre tem. Ah, meus irmãos, eu falo isso sempre. Eu falo isso todos os anos. E mais uma vez eu falo. Se o alvo do nosso coração para esse ano, pessoal, seu alvo, pessoal, fosse uma vida para Jesus. Uma vida para Jesus, uma. Mas é aquele que você vai investir. Lembra do que nós fizemos no ano passado, no final do ano? Aquele projeto, vocês se lembram? Amor em Ação? Vocês se lembram que nós ficamos orando, nós criamos os jejuns específicos, e nós criamos planos de ação ali, durante a semana? Aquilo foi um investimento do céu, através da sua vida. Aquilo ali foi projeto do céu, foi Deus. Estratégias que nós criamos. Porque a palavra de Deus, ela nos ensina isso. Que a gente precisa orientar o povo com sabedoria. A sabedoria dos altos céus, mas também com inteligência. A estratégia, ela é inteligente. Ela precisa ser inteligente. Se ela vem de Deus, ela é inteligente. E através de uma estratégia, pessoas foram alcançadas. Pessoas receberam oração. Pessoas ouviram de Jesus. E você foi lá. Se você não se envolveu, quem sabe esse ano você vai se envolver. Mas, querido, se o nosso alvo no coração, lá no coração, fosse uma para Jesus, e ali vamos discipular, ali nós vamos consolidar, ali nós vamos levar até o batismo, ali nós vamos firmar a fé depois do batismo, nós vamos preparar e nós vamos enviar essa vida para ganhar outras para Jesus. E daqui a pouco você já está cuidando de outra, porque aquela que foi ganha já está cuidando de outra, ela amadureceu, ela está crescendo na fé. Se for assim, querido, é exponencial o que Deus há de fazer na vida de novos crentes. Mas às vezes o fluxo para, porque a gente está em crise espiritual. Por que algumas coisas nós sabemos o que deve ser feito,
Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Nós sabemos qual é o alvo de Deus na nossa vida, nos salvar, através do seu amor, graça e compaixão. A experiência de Jesus na cruz nos salvou, se colocando lá no nosso lugar, ressuscitado ao terceiro dia, ascendido aos céus, à destra do Pai, aguardando o momento em que virá buscar a sua igreja, e nós um dia seremos ressuscitados com Ele e viveremos com Ele eternamente. O plano de salvação você conhece, todos nós sabemos, mas e agora? O que a gente fica fazendo aqui? Nós louvamos o Senhor dominicalmente, quartas-feiras, terças-feiras, culto de oração quarta, culto de oração terça, culto quarta. Inclusive, nesta quarta, culto de oração pelos missionários. Irmã Rose está de frente dos trabalhos, nossa comissão de missões está de frente dos trabalhos. Todo esse mês de setembro, cultos de quarta-feira, cultos de oração pró-missões. Dominicalmente, você vem aqui e adora a Deus, glória a Deus, é maravilhoso cultuar coletivamente. Mas o intervalo da semana, meu irmão, o intervalo da semana é maior. De segunda a sexta, de segunda a sábado, nós estamos trabalhando, nós estamos na rua, nós temos contato com outras pessoas, e ali essas pessoas são alvos da graça de Deus. Ali a solução é Jesus. A solução é Jesus, não apenas lá na minha casa, quando eu estou de joelho no chão, dobrado do lado da minha cama, orando, intercedendo pela vida da igreja, ou pelos meus desafios pessoais. A solução de Jesus não é só lá. As coisas de Deus não acontecem só na minha casa, as coisas de Deus acontecem nas vielas. A compaixão e graça, ela é exercida nas esquinas. A compaixão e graça, ela chega à vida das pessoas lá na academia que você corre, faz esteira, levanta peso semanalmente. Ou quem sabe lá no salão de beleza que você está fazendo sua unha, seu cabelo, acertando sua sobrancelha. Na fila do banco, no seu lugar de trabalho, na hora do almoço, quando você sai do seu ambiente de trabalho para comer com alguém, e você ali tem 40 minutos, 30 minutos, quem sabe 1 hora, com um não crente diariamente. Alguma coisa precisa acontecer, meu irmão, porque o amor de Jesus já foi revelado, inclusive ao seu coração, inclusive ao nosso coração. Não pode parar em mim, querido, diga isso para o seu coração: não pode parar em mim, não pode parar em mim. Fui alcançado pela graça, estou no céu, glória a Deus. E agora, querido? O dia que acharmos que está tudo pronto, Deus nos leva, a missão já foi cumprida em nossas vidas, fomos salvos. Mas tem mais de Deus aí, você crê nisso? Você crê que tem mais de Deus aí para ser feito através da sua vida? Eu creio, queridos. Eu creio que tem muito de Deus para ser feito através da sua vida. Mas só que precisa ter um despertamento no seu coração. Quem está com dificuldade de congregar, volte a congregar. Se você está em casa participando desse culto, você está com dificuldade de congregar, tem uma igreja te esperando aqui. Se durante a semana você tem dificuldade de abrir a sua boca para falar do amor de Deus, nós vamos orar para que essa cadeia quebre agora em nome de Jesus, e nós vamos orar mesmo por isso. Se você entende, querido, que não tem conteúdo, para ensinar do Evangelho, você consegue memorizar esse versículo? Quantos já tem esse versículo aqui memorizado? Levanta a mão. Você tem conteúdo para mais de metro. Você tem muito conteúdo, meu irmão. Você sabe fazer uma oração em nome de Jesus? Você sabe, não sabe? Você tem a palavra selada no seu coração. Você sabe orar em nome de Jesus. Use a autoridade do Espírito Santo de Deus para alcançar novas vidas. O poder está no Espírito, não em nós. O poder está no Espírito. Abra sua boca, fale. Mas cele no seu coração: não vai acabar em mim. Não vai parar em mim. Não vai acabar em mim. Não vai parar em mim. O que Deus está fazendo no meu bairro, na minha rua, na minha família, não vai parar em mim. Não vai acabar em mim. Eu vou dar sequência àquilo que Deus já começou a fazer na minha família. Eu vou dar sequência àquilo que Deus começou já a fazer na vida dos meus amigos. Eu vou dar sequência naquilo que Deus começou a fazer no ambiente de trabalho que eu estou. Pastor, como? Não sei, querido, chama um para orar.
Na hora do almoço, vamos orar juntos? E começa. Daqui a pouco tem 20 lá orando com vocês. Quem sabe você vai abrir João 3,16 essa semana com alguém. Vamos ler a Bíblia e vamos orar? Ora, leia aquele texto ali. Ora com um não crente. Posso ler um texto bíblico para você? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Posso orar por você? Vamos orar por mim? Vamos orar pelo amor de Deus? Deus morreu por nós. Por isso nós vamos orar agora agradecendo a Deus pelo amor dele. Amanhã ele vai perguntar por que ele morreu. Aí você vai ter que ensinar. Aí você vai vir para a escola bíblica dominical, vai aprender tudo, vai participar de um pequeno grupo, de uma célula, vai ficar bom de Bíblia, porque é importante isso também. E você vai se tornar, queridos, uma potência na mão de Deus. Você quer viver isso, meu irmão? É isso que você quer? Você entende a necessidade do Evangelho? De ser obediente não só para a ceia. A ceia é aqui, a ceia é comunhão. Obediência gostosa é participar da ceia. Peso nenhum, tranquilo. Comunidade, igreja, unida, louvando o nome do Senhor. Sempre tem uma música bonita aqui de ceia, que a gente sabe, a gente já conhece. A gente já vem para a igreja sabendo, ó, vai ser essa, ou vai ser aquela, ou vai ser outra. Tem umas 10 assim que a gente sempre canta. Então a gente já canta as mesmas músicas. O rito é o mesmo. O passo a passo é praticamente o mesmo. Nós já conhecemos. Mas amanhã, querida, é segunda-feira. E o que a gente faz aqui em obediência, precisa fazer sentido lá fora amanhã. Senhor, que não pare em mim, Senhor, que não acabe em mim o que o Senhor tem feito na vida dos meus amigos de trabalho. Senhor, que não acabe em mim aquilo que o Senhor tem feito na vida da minha família. Senhor, que não acabe em mim o que o Senhor tem feito na vida do bairro onde eu moro. Que sejamos para a glória do Senhor. Se você entende, querido, que precisa dar mais de você, se você precisa consagrar o seu